sobre o tema O Problema do Mundo Sem a Beleza de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo em 1 Crônicas, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 23 até o versículo 29. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Todos juntos, você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. Diz assim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 23 até o 29. Todos juntos? Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muitíssimo de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos repetir essa expressão final? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Nós queremos entendê-la, Senhor, e queremos praticá-la. Queremos, ó Deus, viver para a glória do Senhor. Queremos, ó Deus, contemplar a beleza do Senhor e Te adorar de todo o nosso coração. Queremos, ó Deus, sempre falar, ó Deus, desta beleza da Tua graça, dos atributos de Deus, da Sua grandeza, da Sua bondade. E queremos, ó Deus, viver uma vida bela para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O que é belo? O que é bom? O que é verdadeiro? Nós vivemos num mundo em crise em relação ao que é belo, em relação à beleza. Porque nós vivemos num mundo quebrado, onde esta relação com a beleza de Deus foi quebrada pelo pecado, foi distorcida pelo pecado. E por isso nós devemos olhar a vida na cosmovisão cristã, pensando na criação, na queda e na redenção. E aqui nós podemos perceber que nós devemos olhar a vida a partir de uma visão teocêntrica, a beleza teocêntrica. E nós podemos ver aqui que Deus é belo. O texto que nós lemos diz que adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é belo, e Deus é a causa, né, da beleza de todas as suas criaturas. O Salmo 19, versículo de 1 a 6, se você quiser lê-lo, abra sua Bíblia nesse texto. Olha o que diz o texto. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagens, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E nós podemos ver que os céus estão proclamando a beleza de Deus. O bairro que nós moramos, Lindéia, é o nome de uma flor, né? E quantas ruas aqui, flor de seda, margarida e tantas outras ruas com nome de flores, né? Mostrando a diversidade na natureza de Deus, que mostra-se de maneira bela, de maneira graciosa. E quando a gente olha para um jardim, a gente fica contemplando a grandeza de Deus nas cores que se apresentam através de muitas plantas, de muitas flores. Por exemplo, eu fui no Iotim, o que eu fiquei mais contemplando ali foi a natureza, a beleza daquele lago, a beleza das plantas que ali foram plantadas, mas como eu olhei para aquelas obras de arte, eu vi desconexão com a realidade, que nada faz sentido, que nada tem propósito, porque neste mundo pós-moderno não há verdade absoluta. Tudo é
passageiro, tudo é transitório, tudo é sem sentido, tudo é sem nexo, nada tem conexão, porque a visão do artista é uma visão sem Deus no mundo, porque Deus não existe. E aqui nós podemos ver que quando olhamos para o céu, há uma comunicação que jorra das alturas com singular beleza e esplêndida exuberância. Podemos ver a mão de Deus nas estrelas dos céus, no fulgor, no brilho do sol, na bondade nos campos em flor. Deus colocou as suas impressões digitais na obra da sua criação, nas rochas imensas, nas estrelas brilhantes, nos prados verdejantes, nas aves dos céus, nos peixes do mar e nos animais que percorrem os campos. É impossível não perceber as digitais do Criador nos contornos multiformes das nuvens, na beleza multicolorida dos campos em flor e no som mavioso do canto dos pássaros. É impossível não ver a voz de Deus na brisa refrescante, na chuva que cai para fertilizar a semente no coração da terra, no canto do sabiá e no sorriso de uma criança. Nós podemos ver a beleza de Deus na criação, mas nós podemos ver também que essa beleza foi distorcida pela queda. A gente vê que o pecado é a suprema fealdade do mundo. O pecado estragou tudo, estragou a nossa relação com Deus, a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com o nosso próprio ser, a nossa relação com o meio ambiente. É por isso que a gente contempla, né, a maldade, contempla também a feiura no mundo, por causa da queda. E com a queda, o pecado destruiu esse senso do belo. Com a negação de Deus, a beleza passa a ser imoral, mentirosa e subjetiva. O homem foi afetado pelo pecado em sua totalidade, foi afetado em sua mente, foi afetado na sua vontade, nos seus sentimentos, na sua imaginação. Antes da queda, o homem cuidava da criação, o homem guardava a criação e o homem contemplava a beleza de Deus no jardim do Éden, nos rios que ali existiam, nos frutos, nas plantas, nos animais. Havia uma apreciação do belo muito grande, mas o pecado distorceu os nossos amores e desejos, fazendo que adoremos a criação em lugar do Criador. O homem se tornou cego e tolo, deixando de reconhecer que toda beleza vem de Deus e aponta para Deus. Antes da queda, o homem fez um poema para sua esposa. Fez uma poesia. O homem, quando acordou de um sono profundo que ele estava, que Deus tirou a costela do homem e transformou numa mulher, o homem ficou tão entusiasmado quando viu aquela mulher na frente dele, a sua igual, e ele então diz: uau, ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varão, porque do varão foi tomada. Houve uma poesia, uma beleza quando ele contemplou a sua esposa e fez uma declaração de amor. Mas depois da queda, quando o homem correu de Deus, fugiu de Deus, Deus perguntou: Adão, onde estás? E Adão disse: Senhor, vi que estava nu e me escondi. E Adão estava tentando cobrir a sua vergonha com as folhas de figueira. E Deus perguntou para Adão: quem é que te fez saber que estavas nu? E ele disse: é a mulher que tu me deste. Veja bem que ele culpou a responsabilidade da queda para a mulher e culpou de Deus: é a mulher que tu me deste. Veja a feiura. Antes, poesia de amor. Agora, violência nas palavras, insulto a Deus, o Criador,
o rompimento da harmonia conjugal por causa da queda. Meus queridos irmãos, Adão não assumiu a plena responsabilidade por seu pecado. A culpa é da mulher que tu me deste, mas Deus diz o seguinte: por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, sabe qual a distância que Adão estava de Eva quando ela comeu daquele fruto? Ela estava na distância de um braço, porque Eva comeu do fruto e deu para o seu marido, e ambos pecaram contra Deus. Eva foi enganada, mas Adão pecou conscientemente, comendo do fruto, porque ele escolheu pecar. Ele deveria ter falado com Eva: Eva, você está conversando aí com a serpente? Por trás dessa serpente tem aí Satanás. E ele deveria, como representante de Cristo na terra, ter pisado na cabeça da serpente. Mas ele ficou calado. Calado estava, calado ficou. Meus queridos irmãos, a feiura entrou no mundo por causa do pecado. Porque o pecado destruía a nossa relação com Deus. E é por isso que as obras de artes hoje, não sei se vocês viram a obra de arte, onde o artista pegou um mictório e escreveu algumas palavras e falou assim: isso é arte. Que feiura. Alguns às vezes pegam um vaso. Sabe o lugar que Lutero mais se sentia humilhado? Diz ele que quando ia para a privada, naquele tempo não tinha um banheiro não, né? É na privada. E ali você vê que você não é nada. Ele sentia assim, né? Tem gente que quando vai na privada, no vaso, né? Tem que acender o fósforo, não é verdade? Mas pastor, você falando isso na escola bíblica dominical? Meus irmãos, na vida tem feiura. Na vida a gente se sente o quê? Nada. O que a gente é? Nada. Hoje estava conversando com o nosso irmão Rodrigo, ele disse que o seu avô, que já foi exuberante, andava, teve filhos, né? Mas hoje está acamado, precisa da ajuda das pessoas. E a gente, meus irmãos, tem que pensar o seguinte: hoje é ele, amanhã pode ser você e eu. O que nós somos? Nada. Nós carecemos da graça de Deus. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Nós precisamos da compreensão uns dos outros. Nós precisamos do amor uns dos outros. Nós precisamos da ternura uns dos outros. A vida só se torna bela quando a gente cuida uns dos outros. E é por isso que eu quero encerrar aqui com a beleza restaurada. Embora a queda tenha embaçado esta beleza de Deus no ser humano, a redenção é restaura por meio da obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que restaura a nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o Senhor que nos transforma. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o sangue de Jesus que pode tornar a nossa vida bela. É o sangue de Jesus que pode desembaçar o nosso olhar e tornar a nossa visão sem miopia, sem cegueira, para que a gente possa enxergar a vida com os olhos de Deus. A redenção efetuada por Cristo redireciona o coração humano para que ele crie e contemple a beleza de maneira agradável a Deus. A beleza de Deus em Cristo restaura a nossa mente, o nosso coração, levando-nos a compreender todas as coisas a partir de Deus e ver a beleza essencial e duradoura. É em Cristo que está a plena sabedoria, a fonte de toda a beleza e a plenitude de toda a divindade. Pela obra, meus irmãos, do Espírito Santo em nossas vidas, nós produzimos o fruto do Espírito. E no amadurecimento desse fruto, a beleza de Cristo é manifestada em nós
Qual que é o fruto do Espírito mesmo? Vamos repetir comigo? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Como disse Francis Schaeffer, nossas vidas devem ser obras de arte vivas, expondo ao mundo, ao nosso redor, toda a beleza e criatividade do artista que nos criou. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, apreciando e criando beleza para a glória de Deus. Vamos apreciar a beleza na criação, a beleza nas obras de artes que glorificam a Deus. Vamos criar beleza para a glória de Deus. Vamos ser artistas para a glória de Deus. Vamos produzir e empreender para a glória de Deus, porque nós somos resgatados das trevas para a luz. A nossa vida foi transformada por Cristo, fomos libertados da escravidão do pecado, não somos mais escravos do pecado, fomos adotados por Cristo e pertencemos à família da fé, à família de Deus, e tudo passa a fazer sentido, meus irmãos, pois Deus é a referência da vida e do mundo. Nós devemos olhar a vida do ponto de vista de Deus, com a cosmovisão cristã. E nós podemos entender que toda a beleza da criação não surgiu do caos, da desordem, da impessoalidade. Pelo contrário, ela foi criada por um Deus bondoso que escolheu fazer este mundo de maneira harmônica, bela e agradável à vista do ser humano. A beleza passa a ter sentido em sua origem, existência e significado. Foi Deus quem nos criou. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos fruto de um Big Bang, que teve uma grande explosão e chegamos onde chegamos através desse Big Bang. Mentira! É como se alguém dissesse aqui, olha, como é que surgiu esse templo? E, rapaz, teve 2 aviões que bateram no ar aqui, e aí uma explosão tão forte, e agora nós estamos aqui com esse templo todo organizado aqui, por causa desta grande explosão na atmosfera, nesse acidente aéreo. Ninguém acreditaria nisso. Como nós iremos acreditar na negação de Deus, dizendo que o mundo surgiu por acaso? Você precisa ter muito mais fé, muito mais confiança para acreditar numa ilusão dessa, numa teoria dessa. Mas, meus queridos irmãos, em Cristo, somos redirecionados para o entendimento correto da verdade, bondade e beleza, e nele nós somos chamados a viver uma vida de maneira plena, bela, moldando a cultura que nos rodeia e tocando o coração das pessoas. Eu quero convidar a você a apreciar a criação de Deus e criar beleza para a glória de Deus neste mundo. Mas, finalmente, em último lugar, nós devemos embelezar o mundo com a beleza de Cristo em nós, porque, além da apologética intelectual, nós devemos ter a apologética existencial. Ou seja, a nossa vida tem que refletir neste mundo a beleza de Cristo. A beleza de nossas vidas pode ser uma maneira de abrir as portas para a pregação do Evangelho. Imagine a beleza de Cristo, onde o amor fosse demonstrado de uma maneira madura. Imagine a beleza de Cristo, onde você tem a alegria de viver. Imagine a beleza de Cristo na paz, na harmonia entre as pessoas, na harmonia na família, harmonia na igreja, harmonia no trabalho, harmonia na faculdade, harmonia no mundo. Harmonia. Pense bem agora na guerra entre a Ucrânia e Rússia. Milhões saíram do seu país para se refugiar em outros países por causa da guerra. A feiura daqueles prédios por causa das bombas, por causa dos tiros, por causa desta guerra. Como o mundo fica mais feio quando há guerra, briga. A paz é o melhor caminho. Mas pense bem também na longanimidade. A Bíblia diz que nós devemos ter paciência para suportar afrontas. Pense na benignidade.
Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pense na fidelidade nas relações entre as pessoas, no cumprimento dos contratos, no cumprimento também do voto conjugal, de amar o seu cônjuge na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Pense na fidelidade conjugal, pense também na mansidão, onde você vai expressar gentileza, cordialidade, ternura, cortesia, e também você vai ter suavidade. Pense no domínio próprio, onde você não se estoura à toa, não se transforma numa bomba relógio. Quando as pessoas chegam perto de você, chegam até com medo, pensando, vai explodir agora, né? E aí você tem domínio próprio, você tem autocontrole, você não se estoura com facilidade. E quando a gente vive assim a vida cristã, nós estamos embelezando o mundo com a beleza de Cristo em nós. É assim que nós devemos viver, meus irmãos, porque senão o nosso cristianismo é raso, superficial, pífio e sem nenhuma influência. Não basta ser crente apenas aqui na igreja. Nós devemos ser crentes no trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade, nas ruas, nas praças. Nós devemos embelezar o mundo com a beleza de Cristo. E que o nosso cristianismo possa impactar o mundo. Assim como o sal faz diferença quando você tempera o seu alimento. Assim como a luz faz diferença quando você acende no interruptor e então as luzes aparecem e as trevas vão embora. Que você faça diferença como sal da terra e luz do mundo, embelezando o mundo com a beleza de Cristo para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar?